Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aceitem um cordial abraço do seu amigo sempre, Jonas Varela. Hoje nós continuaremos no nosso vídeo a leitura do segundo livro das Crônicas, Revisão da História do Povo. É o 14º livro do Antigo Testamento, livro número 14, né? Contando separadamente, né? Primeira Crônica, Segunda Crônicas, e o livro número 9, né? O 9º livro histórico, pela nossa contagem aqui, né? Então, segundo livro das Crônicas, Revisão da História do Povo. Hoje nós iniciaremos a leitura na quinta parte do segundo livro das Crônicas, Fidelidade dos Reis de Judá. É a quinta parte, no seu capítulo 13, no nosso vídeo de hoje, a leitura de hoje. Seu capítulo 13, em todos os seus 23 versículos. Então vamos para a leitura, né? Primeiro tópico do capítulo 13 do segundo livro das Crônicas: Abias e o verdadeiro culto. Foi no 18º ano do reinado de Jeroboão que Abias começou a reinar em Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Micaías, filha de Uriel. Ela era natural de Gabaá. Abias começou a batalhar com um exército de 400.000 guerreiros valentes, e Jeroboão lutou contra ele com 800.000 guerreiros valentes. Então Abias se colocou no alto do monte Semeron, na região montanhosa de Efraim, e gritou: Jeroboão, israelitas, escutem-me. Vocês não sabem que Javé, o Deus de Israel, entregou a Davi a realeza sobre Israel para sempre? Ele fez uma aliança inviolável com Davi e seus filhos. Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, revoltou-se contra o seu senhor. Homens à toa e sem valor se uniram a Jeroboão e se impuseram a Roboão, filho de Salomão. Roboão era moço e tímido e não conseguiu se impor. Agora vocês pensam em resistir à realeza de Javé, que os filhos de Davi exercem. Aí estão vocês, essa imensa multidão, acompanhando os bezerros de ouro que Jeroboão fabricou para serem deuses de vocês. Será que vocês não expulsaram os sacerdotes de Javé, os filhos de Arão e os levitas? Vocês nomearam sacerdotes como os povos pagãos. Quem levar um novilho e 7 carneiros pode se tornar sacerdote de falsos deuses. Quanto a nós, Javé é o nosso Deus e nós nunca o abandonamos. Os descendentes de Arão é que são os sacerdotes a serviço de Javé, e os levitas são os encarregados do culto. Toda manhã e toda tarde oferecemos holocaustos a Javé
incenso perfumado, pães arrumados sobre a mesa pura, e temos o candelabro de ouro com suas lâmpadas, que é aceso todas as tardes. Nós observamos as prescrições de Javé, o nosso Deus, que vocês abandonaram. Saibam que Deus caminha à nossa frente. Seus sacerdotes, com as trombetas, darão o toque de guerra contra vocês. Israelitas, desistam de lutar contra Javé, o Deus dos seus antepassados. Vocês jamais poderão vencer. Enquanto isso, Jeroboão destacou uma patrulha para atacá-los pela retaguarda. O grosso do exército ficou na frente de Judá e a patrulha foi pela retaguarda. Voltando-se, as tropas de Judá se viram atacadas pela frente e pelas costas. Então clamaram a Javé. Os sacerdotes tocaram a trombeta. Os homens de Judá lançaram o grito de guerra. E enquanto eles gritavam, Deus derrotou Jeroboão e todo o Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram diante de Judá e Deus os entregou nas mãos de Judá. Abias e seu exército conseguiram uma grande vitória, pois de Israel morreram 500.000 guerreiros. Nessa ocasião, os israelitas foram humilhados e os judaítas saíram vitoriosos porque se apoiaram em Javé, Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou dele a cidade de Betel com arredores, Jessana com arredores, Efron com arredores. No tempo de Abias, Jeroboão não conseguiu se recuperar. Por fim, ele morreu, ferido por Javé. Abias, porém, tornou-se cada vez mais poderoso. Teve 14 mulheres que lhe deram 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias, suas obras e palavras estão escritos no comentário do profeta Ado. Depois, Abias morreu e foi enterrado na cidade de Davi, e seu filho Asa lhe sucedeu no trono. E no tempo de Asa, o país ficou tranquilo por 10 anos. (13:1, 21:1). Diferentemente dos livros dos reis, Crônicas só registram a história dos reis de Judá, considerados como fiéis a Javé. O autor salienta o papel dos profetas no culto a Javé, mostrando que é Javé o protagonista principal de uma política pela qual os reis se devem guiar. O autor aproveita as poucas notícias que tem sobre o rei Abias, conforme nota em 1 Reis 15, 1-8, para mostrar que Jerusalém é o lugar do verdadeiro culto a Javé.
e que apenas aí se encontra o sacerdócio legítimo. É só através desse culto que Javé abençoa e concede a vitória ao seu povo. Assim nós concluímos, meus amigos, minhas amigas, no nosso vídeo de hoje, a leitura do capítulo 13 do segundo livro das Crônicas. Receba um cordial abraço, seu amigo sempre Jonas Varela. Acompanhe nossos vídeos em varelajonas71@gmail.com e também Jonas Varela 1, os vídeos mais antigos, os mais atuais são no varelajonas71@gmail.com e os mais antigos no Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Receba um cordial abraço, seu amigo sempre Jonas Varela, e até o nosso próximo vídeo, quando continuaremos a leitura do segundo livro das Crônicas, no seu capítulo 14. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos, até lá.